Olá, prezados estudantes cursistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou muito empolgada com a nossa segunda videoaula. Os temas que iremos trabalhar agora são os 3 temas subsequentes do caderno didático de vocês. Não deixem de ler integralmente estes textos. Além disso, eu também utilizei outras fontes que sustentam a minha fala e as referências estão todas disponibilizadas no nosso ambiente virtual. Não deixe de conferir e, se possível, faça também uma leitura destes textos e vejam estes vídeos complementares, pois vai ficar muito mais fácil para vocês assimilarem as ideias e vai gerar um aprendizado significativo em vocês. Bom, agora que nós já trabalhamos bem os temas sobre as aulas teóricas, aulas práticas e sobre as diretrizes CTS, nossas possibilidades de organização de uma aula com certeza foram ampliadas, creio eu. Aprendemos na última aula que temos infinitas possibilidades de aprendizagem e por isso não vale a pena focarmos sempre em uma única prática pedagógica. Você também já aprendeu que um dos papéis do professor de Ciências e Biologia é conscientizar os alunos sobre a importância que a ciência tem para a construção de nossa sociedade contemporânea. Aprendeu também que outro papel do professor de Ciências e Biologia é desenvolver a criticidade dos alunos, preparando-os para questionar as tecnologias, considerando as suas consequências positivas e consequências negativas, bem como os seus impactos para a nossa sociedade contemporânea. Muitas coisas foram aprendidas e acredito que você está se sentindo cada vez mais envolvido nessa temática, se sentindo também mais preparado para atuar na docência e também motivado a começar. Tenho certeza que você ficou imaginando como poderia fazer para trabalhar temas específicos em sala de aula e ficou lembrando de aulas que você já teve e que fizeram diferença em sua vida de estudante. Muito bem! Isso é muito bom, era exatamente este o meu objetivo e espero mesmo ter alcançado com vocês. Na aula de hoje, o tema será de muita importância para vocês também, portanto, vamos bem atentos dar continuidade aos nossos trabalhos. Os temas trabalhados hoje serão, veja o nosso slide, o livro didático no ensino de biologia, ensino por meio de unidades didáticas e avaliação no ensino de ciências e de biologia. O livro didático pode ser considerado o material didático mais amplamente utilizado no ensino de ciências e biologia, atualmente nas escolas brasileiras, tanto de redes públicas quanto também de redes particulares. Vamos fazer um exercício de memória. Agora, vocês se lembram dos livros didáticos utilizados nas aulas de ciências e de biologia? Antes disso, vocês fizeram uso de livro didático ao longo do ensino básico? Como eram esses livros? Qual era a relação entre o livro didático e a atuação do seu professor? Embora o livro didático seja atualmente um material didático, um recurso didático amplamente utilizado nas aulas de biologia, nem sempre foi assim. Muitos de vocês podem não ter tido acesso a livros didáticos na sua formação, enquanto outros de vocês podem ter tido a oportunidade de utilizá-lo apenas na biblioteca da escola, enquanto outros podem ter ganhado um livro didático exclusivo, que deveria ser devolvido ao final do ano letivo, ou como ocorre mais recentemente, outros puderam até mesmo ficar com o livro após o encerramento do ano letivo. Bom, essa grande variação da relação com o livro didático, certamente apresentada por vocês, pode ser melhor compreendida quando analisamos a história do livro didático no Brasil. De acordo com Barra e Lorenz, num artigo publicado em 1986, os materiais didáticos de ciências começaram a ser produzidos juntamente com o ensino secundário público no Brasil em 1938. E nessa época eram confeccionados não apenas livros didáticos, mas também apostilas, compêndios, cadernos de trabalho. Desde esse período inicial de ensino de ciências, esses materiais didáticos eram importantes, pois eles determinavam o conteúdo que deveria ser trabalhado em sala de aula, direcionava a prática pedagógica que os docentes de ciências iriam utilizar e também a própria filosofia adotada pelos educadores.
Todos estes aspectos eram fortemente influenciados pelo livro didático utilizado. Os livros didáticos de ciência utilizados no Brasil eram traduções ou versões de obras francesas ou de outro país europeu que até meados do século XX. Dessa forma, os primeiros livros de ciências continham uma quantidade muito grande de informações e eram pouco diversificados em termos de abordagens pedagógicas. Além disso, todo o conteúdo dos livros, pouco ou nada, tinham sentido para os alunos brasileiros que viviam em um contexto sociocultural completamente diferente do europeu. Vamos lembrar que o ensino nesta época era bem diferente do atual, sendo o que o professor ainda estava numa condição de detenção total do conhecimento e os alunos eram tidos como tábula rasa, ou seja, não sabiam nada e cabia ao professor lhes ensinar tudo. No entanto, a partir de meados do século XX, por volta de 1950, houve no Brasil um movimento que desejava mudar os livros didáticos de ciências, com a criação de textos mais atualizados, com mais atividades que pudessem desenvolver o pensamento científico e que, sobretudo, fizesse mais sentido para o contexto sociocultural brasileiro. Esse movimento foi de grande importância, visto que o livro didático sempre foi, no Brasil, um norteador da atividade docente, tornando fundamental que a qualidade desses livros fossem asseguradas. Na década de 1950, foi criada uma Comissão Paulista, cujo objetivo era viabilizar essas melhorias desejadas, não apenas para o livro didático de ciências, mas também na condição de trabalho do docente, fortemente influenciado por esses livros, fomentando a criação de feiras de ciências, museus, treinamento de professores, dentre outras atividades. Na década de 1960, na corrida espacial, muitos livros de ciência colocavam a União Soviética como o país expoente da produção científica, e os Estados Unidos e a Inglaterra desenvolveram uma série de atividades para modificar essa visão, criando comissões que produziam continuamente recursos didáticos para as ciências, na década de 1960 e 1970. No Brasil, também foram desenvolvidos vários projetos pedagógicos com o intuito de produzir materiais didáticos para o ensino de ciências. Notem aqui o quanto as questões políticas influenciavam e influenciam fortemente a educação como um todo, direcionando o tipo de conteúdo que estará presente nos livros didáticos que serão utilizados nas salas de aula. Até então, os professores não podiam, de fato, participar da escolha do livro didático que seria utilizado em sala de aula, de modo que pouca autonomia lhe era dada e somente na década de 1980 que essa participação do professor é ampliada. Especificamente a partir de 1985 foi que os professores passaram a ter autonomia para indicar qual livro didático ele desejaria trabalhar em sala de aula, com a implantação do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. Além da autonomia para indicar o livro que deseja ser utilizado, este programa também viabilizou que os livros deixassem de ser recicláveis, devendo então ser mais duráveis, e houve uma extensão da distribuição do livro didático para outras séries também. Gradativamente, a distribuição do livro didático foi se tornando universal, começando pelos conteúdos de português, matemática, sendo que em 1996 ocorreu com os livros didáticos de ciências. Neste momento, nesse mesmo ano, tem início o processo de avaliação pedagógica dos livros didáticos, que serão inscritos como possíveis livros para os anos seguintes, processo que ocorre até o presente momento, sendo avaliados esses livros em diversos parâmetros que poderão ser escolhidos pelos professores de ciências e das demais matérias também. A inclusão de livros em braille para portadores de deficiência foi realizada em 2001, os quais também passam por avaliações didático-pedagógicas similares aos que ocorrem com os livros em português. A partir de 2008, o ensino médio passa também a receber livros didáticos. Isso mesmo, há pouquíssimo tempo atrás. Para vocês terem ideia, quando eu formei o ensino médio, antigo segundo grau, não havia livros didáticos disponíveis.
Caso houvesse interesse por parte do aluno, tínhamos que realizar a compra do livro, que era muito caro nessa época. Me lembro muito bem da dificuldade de se obter informações. Nesta época, também não havia internet na palma da mão, pelo celular, como temos hoje. E era necessário fazer pesquisas em bibliotecas, utilizando-se livros físicos, muitas vezes desatualizados dos temas que desejávamos pesquisar. Bem, este era o recurso que tínhamos, então fazíamos o melhor que podíamos nessas circunstâncias. Contextualizando essa história pessoal e a história do livro didático, ficou mais fácil para vocês compreenderem por que o livro didático é o material didático mais amplamente utilizado no contexto da educação brasileira. Nós temos atualmente um grande problema relacionado com a formação de professores. Isso limita as possibilidades de atuação do docente. O livro didático compreende uma série de informações sistematizadas que auxiliam o professor na sua prática docente. O que acabamos observando muitas vezes é uma limitação de atividades em sala restritas às atividades mencionadas no livro didático. O livro didático deve ser utilizado como uma ferramenta de trabalho para o professor e como uma fonte de informação para o aluno. Porém, é esperado que os professores e alunos não sejam reféns do livro didático e que ambos tenham autonomia para buscar informações em outras fontes de pesquisa e que possam extrapolar as possibilidades de ação, não se limitando ao que é proposto exclusivamente pelo livro didático. Atualmente, o quadro que temos é o seguinte: uma equipe especializada do MEC é responsável pela seleção dos livros didáticos que serão disponibilizados aos professores. Dentre estas escolhas, já pré-determinadas pelo MEC, os professores decidem qual livro didático será utilizado na escola onde trabalha. Isso significa que você, futuro professor de ciências e de biologia, muito em breve realizará a seleção de livros didáticos que serão utilizados em sua aula e em sua escola. Quais critérios você avaliará nos livros para proceder com essa escolha? Vamos analisar isso em detalhes logo à frente e é por isso que a discussão desse tema aqui é fundamental para nós. Ao final dessa aula de hoje, esta segunda videoaula, nós iremos realizar a avaliação de diversos livros didáticos que o tutor presencial separou exclusivamente para vocês avaliarem. E como vocês acham que deve ser o livro didático atualmente? Bom, como já comentamos na nossa primeira videoaula, a nossa sociedade, de um modo geral, ela está passando por grandes mudanças. Logo, a educação também está mudando. Ainda há resquícios de atividades docentes em que o aluno é um elemento passivo e pouco participativo. Mas a tendência é de que cada vez mais esse perfil de estudante vá se modificando, tornando-se mais proativo e participativo. Dessa forma, nos livros didáticos também observamos a necessidade de contextualizar e de adaptar a forma de abordar os conteúdos científicos, bem como os próprios conteúdos que estão sendo abordados. A biologia está constantemente passando por mudanças em suas teorias, incluindo novas descobertas e mudanças no modo de interpretar os fenômenos naturais, graças ao advento de análises tecnológicas que nos permitem aprofundar cada vez mais em assuntos até então pouco conhecidos, como a nível molecular ou em relação ao universo propriamente dito. Isso tudo, gente, impacta o nosso modo de viver e os livros didáticos precisam estar atentos a essa capacidade que tem a ciência de modificar a nossa própria vida. Já que o livro didático será um dos recursos mais frequentes nas aulas de biologia, é fundamental que estejamos trabalhando com um bom livro didático. Vamos a seguir analisar os principais pontos que devemos considerar ao analisar a qualidade de um livro didático. São vários. Primeiro ponto. O livro didático traz uma abordagem que engloba ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Nós já discutimos bem esse assunto na aula anterior e sabemos o quanto essa abordagem é importante para a alfabetização em ciências.
Para isso, verifique no livro como os temas são tratados, de maneira isolada ou desconectadas da realidade social, ou em conexão com a sociedade, mostrando os impactos da tecnologia para as pessoas e para o meio ambiente. Fuja dos livros que não coloquem os temas como problemáticas para o cotidiano das pessoas. Essa abordagem, ela distancia o assunto da vida dos alunos, dificultando o aprendizado. Os bons livros sempre correlacionam o conhecimento com a vida cotidiana, especialmente com a vida dos brasileiros, que é o nosso caso. Segundo ponto, o livro aborda a história da ciência. A história da ciência dentro de uma visão filosófica é importante e deve ser abordada, pois ajuda a compreender de forma mais ampla como o pensamento científico evoluiu e como ele sempre esteve atrelado a várias questões sociais. Grandes nomes do passado e contemporâneos da biologia devem estar presentes, não como um livro de bibliografia, mas como uma referência de pensadores que contribuíram não apenas para a biologia, mas para o pensamento humano como todo. Terceiro ponto, aspectos conceituais. O livro utiliza corretamente os conceitos biológicos? Por incrível que pareça, gente, há muitos livros didáticos publicados e utilizados em sala de aula com erros conceituais. Sim, e é fundamental que o professor, e é um dos papéis do professor, evitar selecionar estes tipos de livros que tragam erros conceituais, ou pelo menos selecionar aqueles que apresentam menos erros conceituais. Sempre lembrando que em sala de aula o professor deve alertar os alunos quanto a esses erros e trazer fontes de informações mais coerentes, atualizadas com a situação em si. Abrindo um parágrafo aqui, é justamente por isso que é arriscado basearmos nossa atividade pedagógica 100% no livro didático. Aproveite e verifique também se as analogias são utilizadas corretamente. Se o texto é redigido de forma clara, com uma linguagem adequada ao público-alvo. O tecniquez exagerado pode atrapalhar, não explicar de forma clara os conteúdos e gerar uma série de dúvidas nos alunos. Quarto ponto, aspectos pedagógicos e de metodologia. Como ocorre a abordagem dos temas? É considerado conhecimento prévio dos alunos sobre isso, sobre aqueles temas? O conteúdo é apresentado dentro de um contexto ou de uma forma isolada da realidade dos alunos, considerando que temos no Brasil diferenças regionais marcantes que podem ser utilizadas como vantagem pedagógica? É considerado aspectos da biologia de organismos que ocorrem no Brasil ou da América do Sul, ou exemplos que tratam-se de organismos totalmente desconhecidos dos seus alunos? Há outras atividades propostas no livro que valorizem outras habilidades dos alunos, como escrita, capacidade de comunicação, trabalhos em grupo, com metodologias ativas. Fuja dos livros didáticos que apresentam apenas uma forma de interação entre os alunos. Lembre-se, nós aprendemos de formas diferentes, portanto também devemos ensinar de formas diferentes e isso deve estar presente no seu livro didático. Quinto ponto, aspectos relacionados com a construção da ciência. Como a metodologia científica é valorizada ou abordada no livro didático em questão? É estimulado o aluno a conhecer os métodos científicos, preparando-o para uma alfabetização científica, ou os conceitos são simplesmente citados, sem contudo considerar todo o histórico de evolução desse pensamento científico? Como os modelos e métodos científicos são abordados? Há atividades que favorecem o espírito investigativo dos alunos? Livros que não propõem nenhuma atividade investigativa pouco contribuem para o desenvolvimento de uma visão exploratória das possibilidades de crescimento que temos em todos os aspectos da vida. A investigação estimula os alunos a aprenderem dentro de um método científico, formando cidadãos mais conscientes das distintas etapas que levam ao desenvolvimento da ciência e, consequentemente, das tecnologias utilizadas na nossa sociedade. Sexto ponto, aspectos sobre a construção da cidadania. Fiquem atentos às abordagens antropocêntricas que podem estar presentes de maneira muito
muito sutil ao longo dos textos dos livros didáticos. Não é o intuito da ciência desenvolver um pensamento onde o homem é o centro de tudo, de modo que os recursos naturais são colocados ao nosso dispor. Além disso, verifique também se não há preconceitos em relação ao gênero, em relação a raças, etnias, sexualidade. Os livros não devem reforçar ideias e conceitos que são considerados incoerentes do ponto de vista ético. As questões ambientais devem ser abordadas de forma realista, evitando posturas catastróficas por parte dos alunos. As questões ambientais, por outro lado, devem promover uma postura de atenção e de cuidado ao meio ambiente, bem como em relação a todas as outras formas de vida. Por fim, o último ponto que iremos considerar para analisar os livros didáticos são os aspectos gráficos e editoriais. Devemos analisar se as gravuras e ilustrações são eficientes para a comunicação, ou seja, se são adequadas para os temas com os quais estamos relacionando. Se o livro apresenta durabilidade e se a impressão é de qualidade, garantindo uma visualização adequada dos textos. Ok. Ao final da aula, então, por favor, atentem-se ao questionário de avaliação presente nas figuras 67 a 71 do caderno didático. Reúnam-se em grupos e avaliem um livro didático específico. E após esta atividade, compartilhem esta experiência com os demais colegas. Ok? Bom, agora vamos ao segundo ponto desta aula, que é justamente a divisão do conteúdo em unidades didáticas. Vamos refletir um pouco na complexidade que é o ensino de biologia para as crianças e jovens, considerando que todos os dias novas descobertas são feitas e novos conhecimentos são gerados dentro da amplitude de ações da biologia como um todo. A vida em si já traz uma complexidade de compreensão que, independente da idade das pessoas que estejamos trabalhando, vai impor desafios pedagógicos. À luz das novas e contínuas descobertas, podemos nos fazer a seguinte pergunta: o que é de fato importante trabalharmos em sala de aula? Em seguida, certamente iremos nos fazer a pergunta: como então fazemos para ensinar esse conteúdo previamente determinado pela sua importância por nós? Bom, primeiramente, nós sabemos que existe uma certa limitação em relação ao conteúdo que iremos trabalhar, visto que existe a Lei de Diretrizes e Bases que determina os conteúdos que devem estar presentes em cada série, especificamente no ensino básico, para todas as matérias. Então, os professores devem seguir essas diretrizes e cabe a ele determinar quais aspectos devem ser dados mais ênfase e quais podem ser dados menos ênfase, e quais serão as metodologias de trabalho que serão utilizadas. Tudo isso demandará um senso de organização muito grande da parte do professor. Organização, gente, é a palavra que está diretamente relacionada a este segundo tópico de nossa aula, unidades didáticas. Tendo em vista que os conteúdos já são previamente selecionados, não havendo muita possibilidade de modificações, a organização destes temas em unidades didáticas será uma etapa importante para a esquematização do ensino de ciências e de biologia. As unidades didáticas, então, compõem etapas de aprendizagem compostas por temas distintos e, ao mesmo tempo, interligados, e que façam sentido entre eles. As unidades didáticas são organizadas de modo a facilitar o aprendizado dos alunos. Uma analogia simples pode ser realizada pensando em um salame inteiro, que apresenta uma certa dificuldade de ser consumido de uma única vez. Mas se fracionamos esse salame em pequenas fatias, fica muito mais fácil comê-lo integralmente, e é justamente assim que iremos organizar nossas unidades didáticas, em pequenos pedaços, que estão interligados entre si e que nos ajudarão a compreender a totalidade do conteúdo em si. Então podemos dizer que a importância das unidades didáticas está justamente no aspecto facilitador do aprendizado inerente à sua formulação. As unidades didáticas bem organizadas são fundamentais para uma prática pedagógica bem elaborada. Devem ser determinadas inicialmente antes do desenvolvimento do curso, mas podem também serem desenvolvidas ao longo da disciplina.
após a análise mais aprofundada dos conhecimentos prévios que os alunos apresentam. Como já comentado anteriormente, e várias vezes, a aprendizagem significativa ocorre quando o conhecimento prévio dos alunos é valorizado e considerado nas práticas pedagógicas, facilitando a formação de links que ajudam o aluno a aprender. Por isso, durante a organização, considere também os conhecimentos que os alunos já trazem sobre um determinado aspecto ou tema da biologia e das ciências. Com certeza, isso enriquecerá a sua prática pedagógica. Para separarmos o conteúdo a ser trabalhado em unidades pedagógicas, é importante considerarmos se eles apresentam uma sequência lógica de apresentação. Por exemplo, se o tema é divisão celular, antes os alunos devem aprender o que é uma célula, quais são as suas características, o que as diferentes formas de vida apresentam, principalmente as suas estruturas celulares, para depois você introduzir o assunto de divisão celular. Diga-se de passagem, é um dos temas mais complexos de se trabalhar no ensino básico, vista a alta complexidade de seus processos e etapas e a redução máxima dessa complexidade para o nível de entendimento dos alunos, levando muitas vezes a uma ausência de aprendizado desse assunto específico. Continuando então com este exemplo, a complexidade que determinados processos vitais apresentam podem ser amenizados quando os estudantes são levados a compreender a finalidade essencial. Mais do que memorizar cada uma das etapas da divisão celular, é importante o professor ressaltar a importância essencial desse processo. Formar novas células, sendo elas algumas gaméticas, outras somáticas. Muitas vezes os alunos memorizam os nomes e as características dessas etapas complexas, mas não são capazes de apontar a consequência essencial desse processo para a vida como um todo. Muitos destes problemas podem ser notados, visto que as unidades didáticas organizadas em muitos livros didáticos para o ensino básico são repetições de matérias bem estabelecidas e programadas para o ensino superior em biologia. Não há, muitas vezes, a preocupação em adaptar esse conhecimento a uma forma adequada para o nível de desenvolvimento dos alunos e muitas vezes ao nível de recursos presentes em sala de aula para se trabalhar determinados conteúdos das unidades didáticas. No ensino superior do curso de biologia, é totalmente compreensível que haja disciplinas específicas para analisar profundamente as estruturas celulares dos organismos vivos, havendo muito material didático disponível para este trabalho, inclusive. Mas no ensino básico, algumas unidades didáticas não são tão simples de se trabalhar, e há outras que são imprescindíveis para os alunos. E estas sim merecem atenção especial por parte dos professores. Por fim, gostaria de finalizar esta etapa da aula de hoje ressaltando os principais pontos que devem ser considerados pelos professores na hora de determinarem as unidades didáticas. Vejam se este tema é coerente com a série que você está trabalhando e defina os objetivos, bem como a quantidade de aulas que você irá precisar para trabalhar. Assegure-se que o tema será trabalhado com a participação dos alunos e indique todos os recursos que você irá utilizar para isso. Desta forma, a organização das unidades didáticas facilitará o seu trabalho de professor e facilitará o aprendizado por parte dos alunos. Agora, nós vamos abordar o terceiro e último tema desta videoaula, que é sobre avaliações no ensino de ciências e biologia. Bom, este tema é bastante polêmico, pois eu conheço pouquíssimas pessoas que se sentem bem ao serem avaliadas por outras. Avaliar pressupõe que todas as cartas serão jogadas na mesa e será a grande hora da verdade, digamos assim. Quando pensamos na importância da avaliação, sempre fazemos relações com processos seletivos, que recebem numerosas pessoas desejando uma única vaga, como vestibulares, seleção de emprego, seleção de bolsista, seleção de Copa do Mundo de futebol, enfim, etc. Poucas vezes fazemos relações com as diversas avaliações que nós, seres humanos, estamos constantemente realizando.
A capacidade de observação e de encontrar padrões nos seres humanos é fantástica e muitas vezes fazemos avaliações de forma inconsciente. Nós fazemos avaliações nas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Você com certeza não é amigo ou amiga de qualquer pessoa, namora com qualquer pessoa, se veste como um tipo de pessoa que você não quer ser reconhecido ou identificado. Quando você vai ao mercado comprar verduras, você não compra qualquer tomate, você com certeza o avalia antes de comprar e compra aquele que passar pela sua avaliação. Percebam que estamos constantemente selecionando e que isso faz parte da nossa própria natureza humana. Percebam também que a seleção pressupõe a avaliação. Vocês estão aí agora me vendo e fazendo observações, me avaliando enquanto professora, me avaliando enquanto a forma de portar, forma de vestir, forma de falar. Automaticamente nós estamos também classificando as pessoas, as coisas, as ideias, os objetos, os fenômenos naturais e não poderia ser diferente na escola. Lá nós estamos selecionando, avaliando e classificando os alunos frequentemente, quase que todos os dias, embora eles pensem que isso ocorra apenas no dia da prova. Através de uma série de recursos nós estamos fazendo isso e nós inventamos esses recursos para poder facilitar esse trabalho. E por que é que nós devemos fazer avaliações na escola? Qual é a verdadeira finalidade das avaliações escolares? As avaliações escolares, amigos, têm uma finalidade muito clara, que é de responder às seguintes perguntas. Qual é o efeito de todo esse trabalho dos professores, das diversas áreas dos saberes escolares nos alunos? O que os alunos estão aprendendo? Saímos todos os dias de casa, 5 vezes por semana, ficamos horas numa sala de aula com várias outras pessoas, falando sobre diversos assuntos e daí? Qual é o impacto da educação na vida dos estudantes? A escola tem objetivos definidos que devem ser alcançados e a avaliação escolar ajuda a verificar se estes objetivos específicos estão sendo de fato alcançados. Basicamente, esta é a finalidade da avaliação escolar, mas não pensem que apenas os alunos são avaliados quanto à eficácia do ensino. Todo o sistema em si deve, ou pelo menos deveria, ser avaliado quanto à sua eficácia também. Se os alunos apresentam um desempenho escolar insatisfatório, temos que analisar nesse processo qual é a parcela de responsabilidade do professor neste aluno, da estrutura escolar no qual o aluno está inserido, dos demais atores escolares que também se relacionam com os alunos, tais como coordenadores, pedagogos, psicólogos, etc. Enfim, temos sempre que buscar compreender os resultados das avaliações das atividades escolares de forma mais ampla, pois trata-se de um sistema de partes que estão interligadas, formando um mecanismo complexo que não deve ser avaliado apenas em uma única parcela. Percebam agora a importância de rompermos com aquela concepção incoerente de que as provas e avaliações são mecanismos de tortura que os professores utilizam para se vingarem dos alunos quando estes apresentam comportamentos inadequados. Vejam quanto que isso não tem nada a ver com a real finalidade da avaliação. Nós sabemos que muitos alunos e também professores têm esse pensamento reducionista da avaliação, quando na verdade a avaliação deveria ser utilizada como uma ferramenta para reflexão quanto à importância, à relevância daquele tema para a vida do estudante em si. E também para avaliar se o professor está sendo eficaz em trabalhar os seus objetivos de trabalho, com os seus alunos. Este é o foco das avaliações, não apenas punir e reprimir os mal comportados. Por favor, queridos alunos, nós precisamos mudar essa concepção e eu conto com a consciência de vocês. Vamos então utilizar a avaliação para analisar o que realmente importa. Vamos neste raciocínio. Qual que é a função do professor? Respondam aí para vocês mesmos. É fundamental que isso seja bem claro na mente de vocês. Considerando que a função do professor é facilitar ou viabilizar o aprendizado dos estudantes, as avaliações então devem sempre ser organizadas neste sentido, no sentido de avaliar se os alunos estão aprendendo determinados assuntos.
Isso seria, então, o princípio básico de uma avaliação teórica, na maioria das vezes. Seguindo nessa linha de pensamento, então não faz sentido elaborarmos avaliações de aprendizagem incoerentes com o método didático utilizado por nós. Por exemplo, você determinou que o tema divisão celular será tratado a partir do ponto de vista prático, com observações das estruturas celulares ao microscópio e descrição da estrutura celular em suas distintas fases. Ok, então você depois organiza uma prova teórica que avalia se os alunos são capazes de memorizar os diversos nomes que nós damos às distintas etapas da divisão celular. Certamente seus alunos não serão bem avaliados e a culpa será sua, professor, porque você trabalhou anteriormente uma determinada habilidade em seus alunos, a habilidade de observar, de notar as diferenças, a capacidade de captar os padrões. Porém, em sua avaliação, você considerou apenas a habilidade de memorização dos alunos. Isto é um exemplo de uma avaliação incoerente com as habilidades trabalhadas anteriormente. E qual seria a consequência, então, dessa atividade mal planejada por parte do professor nos alunos? Bom, um aluno mal avaliado fica desestimulado, pode passar a ter desinteresse pelas suas aulas e isso pode, então, vir a atrapalhar o seu desenvolvimento escolar como um todo. Sem contar as consequências práticas disso, que podem ser desde uma bronca de seus pais em casa, até mesmo a perda de uma bolsa de estudos, ou uma não aprovação no vestibular. É por isso, gente, que as avaliações exigem um cuidado e atenção especial dos professores. Não podem ser feitas de qualquer jeito. Não adianta fazer uma provinha com 10 questões sobre divisão celular e achar que você irá utilizar essa provinha para o resto da sua carreira profissional. Não. Vocês perceberão que cada vez que você for tratar esse tema em sala de aula, você terá que fazê-lo de uma forma diferente. Pois os alunos, antes de tudo, são pessoas. As pessoas são diferentes, aprendem de forma diferente. Se nessa turma você utilizou métodos práticos para estudar divisão celular, numa outra esse método pode não ser adequado, ou você pode ter outros objetivos e dar ênfase diferenciadas. Logo, as avaliações devem, ao máximo possível, estar relacionadas com o trabalho que você desenvolveu ao longo das suas aulas. E é justamente por isso, gente, que avaliar talvez seja uma das tarefas mais difíceis do professor realizar. E podemos citar vários motivos para isso. O primeiro deles é que nós devemos avaliar os alunos quanto a tudo que foi trabalhado em determinado momento da disciplina. E além disso, temos que de fato realizar uma avaliação que seja eficaz para trazer à luz o aprendizado dos alunos. Pense comigo. Se a aprendizagem é em si um mecanismo altamente complexo e variável, imagine então a dimensão da dificuldade em se avaliar o aprendizado em si, em seus próprios alunos. Se as pessoas aprendem de formas diferentes, pressupomos então que a avaliação das pessoas também deverá ser diferente. No entanto, temos que considerar que nem sempre há tempo de se realizar tal nível de detalhamento, visto que os professores trabalham com uma turma, em média com 30 alunos. Às vezes, esse professor pode trabalhar com mais de uma turma, e isso ocorre muitas vezes, né? Este é outro ponto que também torna essa atividade muitas vezes difícil de ser realizada. Mas não podemos ser negligentes com isso e mesmo que seja difícil, esta é uma etapa importantíssima. O bom profissional deve estar ciente dessas etapas e executá-las da melhor forma possível. Uma dica para facilitar esta atividade é realizar avaliações continuadas ao longo de todo o semestre ou ano de trabalho. Você pode fazer avaliações diagnósticas no início da disciplina, por exemplo, para ter noção do que os alunos sabem sobre um determinado tema. E é isto que é um dos pontos mais importantes. Isso é ótimo, porque assim você poderá resgatar o conhecimento prévio dos alunos, viabilizando a aprendizagem significativa e planejando melhor suas unidades didáticas. Se você for um professor dinâmico e atento aos anseios e desejos de seus alunos,
certamente você será o profissional que sempre estará realizando atividades diferenciadas, tentando explorar ao máximo as possibilidades de aprendizado dos seus alunos. Isso é ótimo. Nessas distintas atividades, os alunos podem e devem ser avaliados quanto à sua participação, quanto ao seu envolvimento, quanto ao seu aprendizado, a capacidade de elaboração, de colaboração, a proatividade, enfim, todos os aspectos positivos que podem ser trabalhados em atividades pedagógicas diferenciadas. Muitas escolas, porém, exigem que sejam realizadas avaliações formais, realizadas ao final de etapas distintas, que se referem exclusivamente à capacidade do aluno de reter um conteúdo específico. Veja que esse tipo de avaliação é a mais frequente, pois o que observamos atualmente em algumas escolas de ensino básico é uma perda da importância do saber as coisas para a vida propriamente dita. A importância do saber as coisas está muitas vezes concentrada em processos seletivos, como vestibulares, Enem, DEP, etc. Nestes casos, é fundamental que os alunos saibam que vai cair na prova, independente da relevância deste conteúdo para a vida e para o comportamento do aluno. Eu atuo no ensino básico, especificamente nos conhecidos cursinhos pré-vestibulares, e percebo bem que muitas vezes o prazer de aprender em si, muitas vezes é deixado de lado, e aprender as coisas só se torna importante para alguns alunos se aquele aprendizado for útil para você ser aprovado em alguma prova, ou seja, o valor intrínseco das coisas em si é perdido. Do meu ponto de vista, trata-se de uma grande perda, pois cada vez mais percebo que alunos estimulados em aprender, porque veem um sentido fundamental naquilo, têm um desempenho satisfatório em avaliações. Aliás, esses alunos que têm esse prazer de aprender por aprender, pouco se importam se não tiram 10 pontos em 10 na prova e, pelo contrário, ficam intrigados pelas partes que erraram e buscam aprender com os erros, ao invés de se martirizarem pelos décimos perdidos. Em comparação a alunos que desejam aprender apenas o que vai cair na prova, estes, por sua vez, apresentam um alto índice de ansiedade, sempre buscam as melhores notas e nunca buscam a satisfação pessoal de aprender as coisas para a vida. Os décimos perdidos em uma prova para estes alunos desencadeiam um processo de autocobrança e é visto de forma muito negativa por eles. Não como algo, eu errei, mas ainda posso aprender isto. Esses alunos às vezes apresentam distúrbios de ansiedade que os atrapalha a realizar uma avaliação com tranquilidade e segurança, de modo que muitos deles sempre se voltam e dizem: fiquei tão nervoso ou nervosa que não li direito essa parte da prova, ou então eu sabia, mas não consegui me expressar na hora porque estava muito ansioso ou ansiosa. Você, enquanto professor, deve sempre estar atento a este perfil de comportamento de seus alunos. E mais do que isso, jamais deve elaborar avaliações que estimulem esses comportamentos entre os alunos. A competitividade exacerbada também entre os alunos não deve ser estimulada. Muitos alunos podem mudar o seu comportamento durante as avaliações e você deve minimizar essas atitudes. Não use as suas avaliações para isso, e sim para o que de fato elas são pensadas, para avaliar o aprendizado dos alunos. Sobre os principais tipos de avaliações que tentam analisar o conteúdo aprendido pelos alunos de forma objetiva, nós estamos familiarizados com diversas provas. Provas abertas, provas fechadas, questões de múltipla escolha, aos moldes dos vestibulares e do Enem, e que vocês têm muita familiaridade. Aliás, vocês são avaliados muitas vezes aqui com esses tipos de prova no nosso ambiente virtual e ao longo do curso de vocês. Não era o meu objetivo ficar detalhando as técnicas para se realizar questões, pois vocês podem facilmente encontrar dicas dos materiais didáticos, livros e textos que disponibilizamos para vocês. Meu objetivo para esta parte da aula era suscitar o debate sobre a finalidade das avaliações e sua importância para o trabalho do professor e para o aprendizado do aluno. Espero ter deixado esse tema em aberto para discussão entre vocês. Então eu digo para vocês postarem suas dúvidas e as suas ideias sobre esse tema no nosso fórum específico e finalizo a aula de hoje com 3 perguntas para vocês. Primeira, por que o livro didático é o recurso mais utilizado pelos professores de ciências?
Como escolher o livro didático a ser utilizado em sala de aula? Por que devemos separar o conteúdo a ser trabalhado em unidades? Reflitam sobre isso, discutam entre vocês. Em seguida, com o auxílio do tutor presencial, iniciem a avaliação dos livros didáticos de ciência e de biologia que ele preparou especificamente para essa atividade. Discutam também os resultados dessas avaliações entre vocês e postem as suas dúvidas e as suas questões e suas contribuições também no nosso ambiente virtual. Obrigado pela presença e nos vemos na nossa próxima aula.